Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM Destaque. Desta vez estamos aqui com o Dr. Anouar Samad, médico urologista, para falarmos de um tema muito importante, que é o Novembro Azul, os cuidados com a saúde do homem. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, uma oportunidade muito boa para discutir um tema tão interessante. Então, doutor, vamos começar pelo básico, né? Quais são os principais cuidados que os homens devem ter? Eu me lembro que quando começaram a colorir os meses do ano, começou com o Outubro Rosa, depois veio o Novembro Azul, enfim, hoje todos os meses são coloridos, alguns até com 2, 3 cores. Isso é importante porque chama a atenção da população sobre os temas de saúde. No caso, o Novembro Azul, em alusão justamente no início, quando foi criado, era justamente para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Depois evoluiu e hoje se cuida da saúde masculina como um todo. Na sua pergunta é importante porque, primeiro, o urologista não é médico só de homem, por mais que as pessoas pensem isso. Alguns que estão assistindo vai ser novidade, né? Às vezes casais vão no meu consultório e eu pergunto quem é o paciente, a mulher responde, é lógico que é ele. Não, mulher também tem rim, mulher tem pedra no rim, mulher tem, infelizmente, tumores renais, tem problemas de bexiga, tem incontinência urinária, tudo isso. Quem cuida também é o urologista. E também cuida do genital do homem, o genital da mulher é o ginecologista. Então, o rapazinho, né? Então, quando sai do pediatra, já podem começar a acontecer os problemas e também a prevenção. Então, assim, os cuidados básicos, penso eu, é que o menino na adolescência ele tem uma série de dúvidas, uma série de perguntas, raramente discute isso com os pais. Então, seria interessante também o menino lá com seus 15, 16 anos já começar a ter sua primeira consulta com seu urologista, urologista de escolha dos pais, claro, e começar a fazer um segmento. Existem problemas básicos como problemas na genitália, fimose, enfim, problemas quando começa a relação, ejaculação precoce, enfim, tem várias coisas que podem, se não forem tratados, criar problemas, inclusive problemas psicogênicos aí pela vida, inclusive sexual do rapazinho. Então, acho que o homem tem que ter seu urologista a partir dos 40 anos. Tudo é a partir dos 40 anos, né? Cardiologista, enfim, mas a partir dos 40 anos, aí sim, começam os cuidados direcionados mais à próstata. É importante porque, eu sei que você vai debater ainda sobre isso aqui, mas adiantando, o câncer de próstata, ele é silencioso. Então, muita gente fala que não vai ao médico porque não sente nada, essa é a justificativa. E eu só quero alertar que quando a gente fala de prevenção, a gente fala justamente para quem não sente nada. Porque se você está sentindo alguma coisa, você está com algum problema, você está com alguma doença. Então você não tem que prevenir, você tem que tratar. Então prevenção é justamente para você que não sente absolutamente nada. Estatisticamente, o câncer de próstata, Débora, ele tem aí, está afetando cerca aí de 5 a 6% dos homens por volta dos 50, 55 anos. E eu afirmo que mais da metade não sabe que tem, porque justamente não sente nada, porque é uma característica do tumor. Existem outros problemas na próstata que vai sentir alguma coisa, mas não o câncer de próstata. Então, independente da idade, o rapazinho saiu do pediatra, entrou na adolescência e tal, se os pais acharem adequado, levar ao urologista e a partir daí o médico vai orientar e dizer com quanto tempo tem que comparecer, avaliar os problemas e discutir. Doutor, então falando já, né, do câncer de próstata, embora tenha aí todas essas campanhas do Novembro Azul, ainda tem muita resistência por parte dos homens para procurar realmente fazer seus exames. E quais são os principais exames que devem ser feitos? Eu me lembro quando cheguei do exterior, não vou dizer o ano, né, mas quando eu voltei para Manaus, eu fui dar uma entrevista e a primeira pergunta foi justamente se... Doutor, esse negócio de próstata, isso pega? Não é uma crítica, é para que você entenda que há 3 décadas atrás, muitos não sabiam nem o que era próstata, então tinha uma desinformação muito grande por parte da população sobre o que era próstata, uma desinformação muito grande dos profissionais de saúde, das pessoas em geral, sobre os métodos de, a gente chama prevenção, mas os métodos de diagnóstico precoce ou de prevenção ao câncer.
e também o preconceito contra o exame da próstata. Então esses 3 fatores levavam a uma estatística muito ruim. Por quê? Como é silencioso, quando ele vem dar sintomas, o câncer já está espalhado e a chance de cura é muito, muito difícil. Então, nem 10% dos homens chegavam aí aos consultórios com chance de cura, porque o tumor já estava avançado. Não foram feitos os cuidados, né, preventivos antes. E com a participação de vocês que digo da imprensa em geral, parceria com os profissionais de saúde, com os médicos, enfim, isso vem evoluindo bastante. Então hoje, em todo lugar, se eu encontrar aqui com 3, 4, 5 advogados ali que me conhecem, um vai brincar com o outro, já foi lá, já não sei o quê. Então todo mundo tem uma brincadeira, todo mundo sabe o que é próstata, independente da classe social, todo mundo tem uma gracinha, tem uma coisa. Então as pessoas não têm mais esse desconhecimento sobre o que é próstata e sobre o câncer de próstata e sobre os métodos de diagnóstico precoce. Os profissionais de saúde também, qualquer profissional de saúde sabe que tem que fazer o exame de sangue, que eu vou discutir sobre isso, mas que tem que fazer o toque, que tem que fazer isso ou aquilo. O problema ainda está quanto ao preconceito ao exame da próstata. Então isso ainda afasta muitos homens. E também o que eu disse no início, que é eu não sinto nada, o que eu vou fazer lá? Então isso é muito ruim e eu peço a atenção de todos vocês que são formadores de opinião, né? A maioria são advogados e tal, vocês levarem essa informação, porque justamente prevenção é para quem não sente nada. E o câncer de próstata, a característica dele, no início, que é a tua chance de cura, ele também não tem sintomas. Então, você dizer que não sente nada não tem justificativa nenhuma para isso, para não poder comparecer ao médico. O que deve ser feito? Isso muda muito durante os anos, né? Então, mas atualmente o que se tem? O exame de PSA evoluiu bastante, né? Então, para alegria aqui de muitos homens, o toque retal realmente em algumas sociedades ele não tem sido usado mais com tanta frequência, até porque evoluíram muito os testes de PSA, evoluíram os testes de imagem. Então, quando você tem alguma dúvida hoje, você pode pedir uma ressonância magnética da próstata, enfim, são exames que terminam por dar uma sensibilidade, uma especificidade maior do que o toque retal. Mas isso se discute com o seu médico urologista. Mas vamos lá, vamos falar sobre o PSA, que sem dúvida alguma é o marcador, o exame de sangue, né? Importantíssimo, que é o pontapé inicial para qualquer exame de próstata. Então existem homens que são grupos de risco para ter um câncer de próstata, ou seja, quem é que é grupo de risco? Eles têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata do que outros homens. Quem são esses do grupo de risco? Então são os afrodescendentes, né? Esses têm estatisticamente um risco maior de desenvolver câncer de próstata. Pessoas que têm forte hereditariedade, ou seja, pessoas que têm na família parentes de primeiro grau, pai, tio, irmão, enfim, que tiveram câncer de próstata, pessoas câncer de ovário, tumores de mama também, mulheres, né, mães, tal, tias. Então existem alguns tumores que têm uma relação com o câncer de próstata, com maior risco de câncer de próstata, mas sobretudo se você tem algum parente. Então vamos lá. Esses que são afrodescendentes, os que têm parente de primeiro grau com história de câncer de próstata. E já existem exames que mostram também famílias, pessoas que têm defeitos genéticos, né, como tem câncer de mama, enfim, mas defeitos genéticos que levam também a maior risco de câncer de próstata. Então, esses grupos de risco, qualquer paciente que se encaixe nesse grupo de risco, seu primeiro PSA tem que ser feito aos 40 anos. Seu exame urológico, procure um urologista, presente de aniversário. Completei 40 anos, você tem que já fazer seu exame urológico. E a partir daí, seu médico vai decidir, mas provavelmente ele vai te pedir para vir uma vez por ano. E tem os que não são grupo de risco, ou seja, que não preenchem esses critérios. Então esses não precisam ser aos 40, e sim aos 45 anos de idade. Então essa é o que nós temos de mais atual e é o mais indicado para os homens para fazer o seu primeiro exame de PSA ou o seu primeiro exame urológico. Volto a dizer,
Se a pessoa não sente nada, como é que ela vai saber se ela está doente? Fazendo os exames, entre aspas, ditos preventivos. Não sinto nada, eu tenho que fazer exame para saber se eu tenho a doença, porque esta doença também não provoca sintomas. E tem um período, quantas vezes ao ano? Uma vez por ano, uma vez por ano. Claro que existem particularidades, um paciente que tem um PSA um pouco alterado, o médico quer ver daqui a 3 meses, enfim, seu urologista vai decidir isso. Mas, normalmente, sem nenhuma alteração, você tem que fazer esses exames uma vez por ano. E, Débora, é importante esclarecer isso também. Nós usamos o termo, né, Papa Nicolau. Vocês fazem Papa Nicolau e vocês chamam de exame preventivo, né? Talvez o Papa Nicolau tenha aí um papel preventivo, enfim, mas nós não temos como prevenir de ter um câncer de próstata, prevenir de ter um câncer de mama, né? De câncer de colo de útero, antigamente não tinha, hoje tem, que é a vacina do HPV. A vacina do HPV previne câncer de colo de útero. Então nós não temos ainda nada que eu possa dizer, olha, não faça isso, não coma isso, não beba aquilo, que aí você não vai ter câncer de próstata. Não tem nada que a gente possa dizer. Talvez o cigarro, essas dietas mais ocidentais, ricas em gordura, enfim, pode ser que tenha um fator de risco aí maior. No caso do câncer de colo do útero, não. Existe prevenção, que é a vacina. Mas a gente usa, as sociedades, as pessoas no geral, a imprensa usa o termo prevenção, porque se você falar rastreio, diagnóstico precoce, né? Então esses termos, dependendo aí do nível, né, de educação, que eu digo, de aprendizado, né, de nível escolar, então as pessoas podem não entender. Quando você usa o termo prevenção, todo mundo entende. Acontece, não é tão infrequente, do homem fazer seus exames durante 8 anos e aparece um tumor de próstata no 8º ano e ele diz para o médico, não adiantou nada eu fazer esses anos todinhos. Não, os exames não previnem o câncer. Os exames diagnosticam precocemente, porque como todo e qualquer câncer, se você descobrir no início, a sua chance de cura é imensa. E, doutor, ainda tem muitos homens que procuram o senhor tardiamente, lá pelos 50, e vai fazer a primeira vez esses exames? Tem muito, em todos os níveis sociais. Eu ainda, voltei a atender SUS, algo me deixa bem satisfeito, mas voltei a atender o SUS. Tinha me afastado uns 15 anos, mas voltei a atender. Enfim, e no consultório e tal, chegam pessoas com 60 e tal, nunca fizeram. Né? E eu falo aqui também para as mulheres que estão me assistindo. Geralmente a mulher influencia muito, então fale na cabeça do seu pai todo dia, fale na cabeça do seu marido todo dia que isso funciona. Marque a consulta para eles, leve eles. Então, assim, aparece, mas é muito difícil. Aparece geralmente o casal. A mulher leva o homem para fazer seus exames. Perfeito. Agora vamos mudar um pouco, né, do tema. Por não. Falar de um outro assunto também que é bem recorrente, que é a questão dos medicamentos, né? A questão da sexualidade para ativar. Tem muitos homens que às vezes abusam de medicamentos. Queria que o senhor fizesse um alerta sobre isso e quanto à questão da disfunção erétil, né? Pois não. O que ocasiona isso, né? O que tem contribuído para essa questão? Bom, vamos lá. Eu trabalho com distúrbios sexuais, assim, né? Desde a minha época que estava nos Estados Unidos. Enfim, meu tempo nos Estados Unidos foi dedicado a essa questão mesmo sexual. Então, veio de uma época antes dos comprimidos e tal. Então, a gente realmente evoluiu bastante nos últimos 30, 35 anos. A disfunção erétil, então, um problema de ereção, existem, claro, fatores de risco. São, para você ter uma ereção, o homem não digita uma senha, tal, e pronto, e resolveu o problema. Não é. Então, é um mecanismo extremamente complexo, que envolve fatores psicológicos, fatores psicogênicos, né? Então, isso tem uma força muito grande sobre a qualidade, sobre a frequência, enfim. Nós temos fatores hormonais, que também participam da questão sexual. Temos fatores vasculares, então
artéria, veia, sem dúvida alguma, é o fator mais importante aí para uma ereção saudável. Fatores neurológicos, de nervos, né? E fatores musculares. Nós temos musculatura dentro do tecido erétil, dentro do pênis, nós temos uma musculatura que também participa. Então, o fator psicogênico, então vamos supor, quando o homem se excita, ele, os estímulos, eu vou falar assim para que vocês entendam, mas o estímulo sai do cérebro, é conduzido pelos nervos, chega no pênis, e a ordem justamente é para que as artérias se dilatem, a musculatura também relaxe, o pênis, para que se encha de sangue rápido. Se não encher rápido, não vai funcionar. Então, as artérias subitamente se distendem, o sangue começa a chegar com uma velocidade muito grande. Essa velocidade muito grande fecha a saída, então fecha as veias, comprime as veias, não deixando o sangue voltar. Então imagina aqui um exemplo, se você tem um problema arterial, um colesterol elevado, algo, um triglicerídeos, algo que esteja obstruindo a sua artéria. A artéria do pênis não é uma artéria dessa grossura, né? Um negocinho dessa finura, bem mais fino do que uma artéria coronária, por exemplo. Então, imagina, se o sangue não está chegando com a velocidade adequada, o que acontece? O que chega, sai pelas veias, porque não fechou. Então, o sangue chega, sai, então ele não consegue aquela ereção realmente rígida, suficiente para ter uma relação. Então, esse mecanismo é bastante complexo e sofre alterações. Então, claro, tem fatores psicológicos que afetam a fase psicológica, tem fatores, doenças que afetam a parte neurológica, um exemplo, diabetes. Tem doenças que afetam essa vascularização, um colesterol elevado, uma dislipidemia, enfim, diabetes mesmo, tabagismo. Então, afeta bastante essa elasticidade das artérias. Tem fatores que afetam a dilatação da musculatura, do corpo cavernoso, do pênis. Então, vamos lá, uso de drogas, né? Drogas mesmo, né? Ilícitas, enfim, cigarro, diabetes. Então, são várias doenças que podem afetar esse mecanismo extremamente complexo, que é ter ereção. Não é digitar uma senha, não é. E a maioria desses problemas começam a acontecer a partir dos 40 anos também, né? Então, com o envelhecimento, começam a aparecer essas doenças que podem afetar a ereção. Então, por isso que é importante você consultar seu médico, você perceber que está tendo alteração, consultar. Hoje as pessoas conversam bastante sobre isso. Antigamente era uma vergonha imensa de estar no médico. Então hoje, até pelo advento dos comprimidos facilitadores, eles mudaram muito essa abordagem, né? Então, exames que a gente fazia antes, não fazemos mais. O Viagra foi lançado para pesquisa. Eu estava nos Estados Unidos quando ele estava sendo pesquisado, era VG, enfim, o serviço que eu estava, a gente participou. O que aconteceu? O sildenafil, que é o nome mesmo do medicamento, do Viagra, okay? Hoje nós temos similares, genéricos, aí, todos sildenafil. Mas enfim, ele foi criado para tratar um problema de coração, angina, enfim, coisas assim para tratar, diminuir a pressão arterial, enfim. Ele foi direcionado à pesquisa, o laboratório, a Pfizer direcionou a pesquisa para os serviços de cardiologia. Então, como tratar o problema de coração, que sabe abaixar a pressão, enfim, ele se mostrou muito fraco, decepcionante, ok? Certo. Só que os homens que voltavam, né, você seleciona milhares de homens aí para participarem. Então, a maioria dos homens, né, voltava e dizia: doutor, não melhorou minha pressão, não melhorou o coração, mas olha, minha ereção ficou top. Eu não sei o que top. Então, foi descoberto por acaso e foi direcionado, então, a pesquisa para a urologia. Aí a pesquisa foi e apareceu o Viagra, que realmente revolucionou tanto a abordagem como o tratamento
Claro que é cercado por mitos. Depois vieram mais medicamentos, alguns assim extremamente fracos, mas hoje o que temos aí no mercado é o Viagra, que é o do sildenafil, que o de 25 miligramas eu não creio que tem mais, mas é o de 50 e de 100 miligramas. Tem a Tadalafila, que também é bem famosa, tem a de 5 miligramas, eu vou explicar sobre isso, se tiver tempo. Temos a Tadalafila, que é de 5 e de 20 miligramas. Tem a Vardenafila, que eu acho que, como nome comercial, ela não tem mais. Não sei se o laboratório ainda divulga, mas enfim. Enquanto a isso, tem uma quantidade imensa de similares, de genéricos, de manipulados, enfim. Hoje isso está bem barato, né? Você, com, sei lá, R$7 você compra 4 comprimidos de sildenafil, entendeu? Sim. Quando o Viagra foi lançado, 2 comprimidos era R$450. Nossa. 2. Hoje é R$6, 4 comprimidos. Então, enfim, isso melhorou bastante. Vamos lá. São drogas extremamente seguras, mas são drogas também muito perigosas. Mas como assim, doutor? As contraindicações, né? Exato. Então, muito cuidado, porque assim, essas drogas são cercadas de mito, né? Não tem minha cabeça vai estourar, minha pressão vai subir. Tem a questão do álcool, doutor, uísque mais Viagra. Vou explicar. Então, assim, essas drogas, elas por si só, são drogas extremamente seguras. A Tadalafila, inclusive, ajuda também na próstata. Então, são drogas seguras desde que você não preencha critérios de risco. O grande perigo dessas drogas, elas serem misturadas com outros medicamentos. Então, ela por si só não é perigosa. Mas se eu misturo ela com uma outra droga, né, vamos falar, sildenafil com aquele Isordil, com esses comprimidos Osorvida para angina e tal. Os dois juntos, a chance de você virar óbito é muito grande. Porque a pressão vai a 0 e você vai falecer de pressão baixa realmente. Então, entenda que essas drogas são seguras, mas são perigosas, precisa controlar. Existem programas hoje, inclusive, que cruzam medicamentos, e esse com esse não combina e tal, e você alertar. Esses medicamentos também, claro, podem baixar a pressão, então se você já toma medicamento para pressão, pode baixar muito a sua pressão, você levantar, ficar tonto e tal. Então, por isso que é importante você consultar o especialista e aí sim decidir. Não é o medicamento que seu vizinho toma, eu vou tomar também. Toma Tadala, toma não sei o quê. Muito cuidado com isso, porque cada um com o seu problema, então é muito importante buscar orientação médica. O sildenafil, vamos falar sobre Viagra. Então ele deve ser tomado sob demanda, né? Então ele não tem por que você tomar todo dia. Existem drogas, que eu vou falar sobre ela, que para uso diário tem um melhor efeito, menos efeitos colaterais e tal. Mas então vamos lá. O sildenafil ele é tomado sob demanda. Então apareceu, eu vou ter uma relação agora, eu vou tomar 30, 40 minutos, que seja uma hora antes, eu vou tomar o comprimido de sildenafil. 50 ou 100 miligramas, enfim. Então ele vai atuar depois que você se excitar. Não adianta tomar o comprimido, ficar assistindo o Jornal Nacional, achando que vai ter uma ereção. Não. Então, essas drogas, todas elas atuam em uma substância que é liberada no corpo cavernoso quando o homem se excita. Certo. Se não houver excitação, você pode tomar 50 comprimidos, que não vai ter nenhum resultado. Então, ele é tomado sob demanda 30, 40 minutos, uma hora antes de uma relação. Álcool com sildenafil, comida com sildenafil. As pessoas têm que entender que, assim, o estômago cheio, para alguns medicamentos, tomar com leite, para alguns antibióticos, isso tudo atrapalha e muitas vezes até impede a absorção do medicamento. Você está atrapalhando o seu tratamento. Sim. Tá? Eu vou até publicar algo na minha rede social sobre isso, você me alertou, sobre essa questão dos comprimidos. Quando tomar em jejum, quando não tomar. Mas você tem que tomar cuidado porque corta efeito. Tá? O Viagra, se você jantou, tá com o estômago cheio,
você tomar um comprimido, se você tomar um de 50, ele vai atrapalhar a absorção, vai atrasar a absorção, então aqueles 30 minutos que eu falei não estão valendo, vai demorar um pouco mais. Pode atrapalhar aí uns 15, 20%, então você toma um de 50, parece que toma um de 35, de 40 miligramas, bem grosseiramente é isso aí, atrapalha. O álcool também diminui um pouco a absorção, né? Então diminui um pouco a absorção. Também não é, tomei o comprimido e não adiantou para nada, não é assim. Mas diminui a absorção. Ninguém vai impedir você de estar ali, né, nos prédios, uma relação, tomar uma cerveja, um whisky, sei lá, um drink. Desculpa, e não vai tomar o seu comprimido. Claro que não é isso que vai lhe atrapalhar. Mas você tem que ter ciência que você tomar um de 25 miligramas, tomar álcool, não vai dar muito efeito. Se der efeito é porque você não precisa do medicamento, né? Então, toma um de 50, um de 100 e eu acho que isso resolve. Conversar com o seu médico é o mais importante. Aqui a gente está falando em geral. Tadalafila. Tadalafila, quando ela foi lançada com 20 miligramas. Tá? Então, enquanto o sildenafil, que é o Viagra, ele fica no teu sangue umas 6 a 8 horas, não é que você vai ter uma ereção de 6 a 8 horas. Ele vai estar no seu sangue disponível. Se você se excitar, ele vai lhe ajudar na ereção. Depois de 8 horas, se você tiver uma ereção satisfatória, não foi mais o comprimido, porque ele já saiu do teu sangue. Ok? Tadalafila, ela tem uma, que a gente chama em medicina de meia-vida, ela fica no seu sangue em torno aí de 30 horas, 36 horas, fica no sangue, circulando. Disponível, que se você se excitar, ela vai estar lá. Só que tem uns efeitos colaterais com essa droga muito alta, essa dose muito alta tem uns efeitos que as pessoas, dor nas pernas, dor nas costas, né, muita azia, enfim. Então, a gente, como ele não é um comprimido sob demanda, então não tem aquela preocupação, eu vou sair com a menina, deixa eu tomar logo meu comprimido aqui. Não. Então, você tomar ele daqui, aí teria que ser umas 2 horas, 2 horas e meia antes, ele já vai estar fazendo efeito aí por 36 horas. Então não tem mais aquela coisa de demanda de sair correndo para tomar. Então muitos médicos, não só eu, o mundo inteiro, então a gente viu essa situação que demorava muito, então passava terça para tomar um comprimido e sexta. Aí ele ficava a semana toda, entre aspas, calibrado, né? O laboratório também não é burro, percebeu. Então ele lançou o Tadalafila diário, de 5 miligramas. Então, isso é fácil de entender. Como ele tem 36 horas no seu sangue, você toma 5. Então, 5 miligramas vão ficar lá no teu sangue, vão começar a diminuir. Aí no outro dia você tomou mais 5. Com 5 dias, você já tem no seu sangue circulando 16,25 miligramas do medicamento. Então, se tu tomar todos os dias, você vai ter sempre 16 miligramas circulando. Isso é suficiente para te ajudar na qualidade da ereção. Então foi uma jogada realmente muito esperta do laboratório e com isso já divulgou bastante, sem dúvida alguma. É o medicamento mais utilizado, até porque não precisa de receita, né? Certo. Então é o medicamento mais utilizado hoje por todos. Não sofre tanto efeito assim do álcool, da alimentação, claro, porque retarda muito, né, a digestão. Então, pessoas que usam até esses emagrecedores, essas injeções aí, entendam que isso retarda muito o esvaziamento gástrico, esses medicamentos. Inclusive, é um tratamento, né? E são drogas também revolucionárias. Então, lembre-se que você está usando, você vai tomar seu comprimido junto com a comida. Seu comprimido também tem que ser tomado bem antes. Por quê? Porque também vai ter esse retardo. O comprimido vai ficar paradinho lá no estômago para depois ser absorvido pelo intestino. Então, também tem que ter atenção sobre isso. Tadalafila não sofre tanto efeito de álcool, nenhum efeito. Então, essas drogas, você precisa adaptar para o perfil do paciente. Então, tem aquele paciente que... doutor, eu faço uma relação por semana. Aí você vai dar um medicamento para ele tomar todo dia? Não tem sentido. Então, você dá um medicamento para ele tomar sob demanda. Né? No caso do sildenafil. Doutor, não, eu faço 4, 5 vezes. Aí você vai dar um comprimido para ele tomar 4, 5 vezes todo dia.
meia hora antes ficar tomando? Não. Então aí você usa o diário. Sempre vendo as contraindicações, tá? Precisa ter acesso a um profissional para ele discutir com você se você pode com aquele medicamento ou não. Não é infrequente. Eu já, entre aspas, peguei já muitas receitas. O paciente traz a receita, que ali dentro tem um medicamento que de jeito nenhum ele pode tomar, nem Viagra nem Tadalafila. Imagina se ele toma, porque o vizinho falou, pô, tomei isso aqui, foi maravilhoso. Então, muito cuidado. Mas são drogas extremamente, quando bem orientadas, são drogas extremamente seguras, não vão te trazer problema, não vão aumentar a tua pressão, vão dar os efeitos colaterais que um sente, o outro não sente, a dor na perna, ruboriza a face fica meio vermelha, fica um pouco mais quente, a pele, enfim. E aí você pesa. Eu tive uma qualidade de ereção excelente e fiquei com o rosto vermelho. Ah, não vou querer tomar mais porque meu rosto ficou vermelho? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que você tem que discutir com o seu médico e ver as vantagens. E se houver alguma desvantagem, troca o medicamento ou vê outra situação. E quais são as principais contraindicações? Por exemplo, um paciente é cardíaco, ele não pode tomar ou é mito, doutor? Como é que é avaliado essa questão? Quem pode tomar esses medicamentos ou não? Quais são, vamos dizer, os grupos de risco? Pois não. Tome de jeito nenhum. Pois não. Veja só, você ter uma doença não é contraindicação. Ah, eu sou cardíaco. Ótimo. Você é cardíaco de quê? Qual é a sua doença e quais os medicamentos que você toma? Se você está tomando medicamento que não tem contraindicação com ele, nenhum problema. Correto. Nenhum problema. O importante é saber quais medicamentos estão tomando, né, doutor? E claro. E se você, no caso, o urologista tiver dúvida sobre aquilo, que não creio que tenha muita dúvida, mas se tiver dúvida, peça a avaliação do cardiologista, né? Certo. Se esse paciente ou aquele pode tomar, mas geralmente você vê as medicações e define. Não existe uma doença. Gente, deixa eu falar. Viagra, o sildenafil, é usado para criança com hipertensão pulmonar. É um tratamento. Criança toma para hipertensão pulmonar. Certo. Então é um tratamento realmente que é extremamente seguro, desde que bem orientado. Falando nisso, quando é necessário, né, doutor? Quando é verificado, nossa, realmente esse paciente precisa, não tem condições de ele voltar a ter uma ereção como um homem normal. Veja só. Em mesa de bar, em conversa assim de amigos, tem mentiroso a rodo, né? Sempre tem um que solta umas conversas de tudo, né, doutor? O outro tá escutando, aí ele fica, pô, eu não consigo fazer isso aí que esse cara tá fazendo. Então ele já começa na cabeça dele, né? Então ele... Existe também, assim, não existe uma disfunção erétil física, algum problema físico, que leve a um problema de ereção seletivo. Com esta pessoa, pô, doutor, funciona uma maravilha. Mas quando eu saio com outra ou com outras, não funciona, eu tô lascado. Não. Eu não quero ser, assim, chulo, vulgar, mas assim, pênis não tem olho. Não tem como ele saber. Então, o que sabe é aqui. Então, não existe nada físico que dê uma disfunção erétil seletiva. Certo. Certas situações funcionam, certas situações não. Claro que isso é um problema psicogênico e precisa ser tratado como tal. Pode ser que medicamentos, esses, sildenafil, tadalafil, seja usado quando ele for sair numa situação que ele tem receio? Sim, é um tratamento. Você não pode ficar só dependente disso, então precisa realmente resolver o problema. Correto. Então realmente... Então tem que verificar com o urologista, com o especialista. Olha, doutor, eu estou tendo esse tipo de problema por conta disso, mas não é um problema físico. Tem idade, doutor? Por exemplo, eu já aos 40 anos começam os problemas. Já ouvi falar, por exemplo, de quem toma muitos anabolizantes e aí acaba daqui a um tempo já... antes dos 40 anos, já adquirindo esses problemas. Existe isso, doutor? É uma disfunção hormonal, desregulou o organismo dele? A gente pode agora sair da disfunção erétil e entrar para libido. Libido é o seu desejo. Então e o desejo sexual, esse sim está diretamente relacionado à taxa hormonal. Tá? A taxa hormonal. Eu não vou entrar aqui nessa celeuma de uso de anabolizante com finalidade estética. Isso, inclusive, não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Tá? Mas, infelizmente, já apareceram
meninos no meu consultório que tomaram 3, 4 injeções numa semana, coisas absurdas, inclusive de uso animal, né? Trazendo hormônio de uso animal. Então, muito cuidado com isso, nem é tema aqui do programa, mas muito cuidado. 95% da testosterona é produzida pelos testículos. Então, existe também um mecanismo complexo, mas é um estímulo aqui do cérebro que vai lá e manda produzir quando os níveis caem, enfim. Tem todo o mecanismo. Se você começa a repor muito fora, então você começa a estar repondo, o organismo vai entender que ele não precisa mais produzir. Ok? Certo. E também essa reposição hormonal externa é a maior causa de infertilidade temporária, né? Dependendo também do tempo que você está usando, mas infertilidade temporária que existe. Então, aqueles casais, aquele homem que quer ter filhos, não pode estar repondo hormônio. É o hormônio que eu digo testosterona. Bom, mas conversando sempre com seu médico, tá? Aqui, como eu estou dizendo, isso não é uma consulta médica, isso é em geral que a gente está conversando, tá? Mas existem particularidades que tem que ser conversado em uma consulta médica com o seu especialista. Então, os hormônios, essa falta hormonal, essa queda hormonal afeta a libido, o paciente fica desanimado para uma série de coisas e também perde aquela... Então, se você tem uma libido baixa, acompanha comigo, você não se excita muito porque está mais batendo ponto, sei lá. Se eu me excito meia boca, minha ereção vai acompanhar também esse nível de excitação. E aí os homens começam a se cobrar. E outra coisa, não é, estou com problema de ereção, tenho que tomar hormônio. De forma alguma. Tá? Até porque o hormônio não age diretamente na ereção. Tá? Então, também é um erro muito grande as pessoas começarem a usar hormônios porque estão com problema de ereção. E outro problema que também é extremamente frequente, é a ejaculação precoce. Sim. A ejaculação precoce ela pode ser primária, o homem tem isso desde cedo, então os jovens, como eu disse no início do programa, precisa ter uma orientação já na adolescência, porque a ejaculação precoce é muito frequente. Então, o homem teve essa ejaculação sempre, uma situação ou outra ele melhora, uma pessoa ou outra ele melhora, piora, enfim, mas ele enfrentou isso a vida inteira e vai tratar com 55 anos. Então ele passou no mínimo 30 anos sofrendo com esse problema. Certo. E sofre sozinho, tá? Fica envergonhado, escuta os outros falar que eu duro 2 horas, 3 horas, mentiroso, mas duro 2 horas, 3 horas, enfim. Então ele começa a criar esses traumas pessoais. Então vamos lá, ejaculação precoce. Tem tratamento? Você consegue ficar livre dessa situação, tá? É só procurar um médico especialista. Existem medicamentos e, claro, um acompanhamento com terapeuta sexual. Então, sim, acho que uma tríade. Existem cremes que a gente usa, existe uma série de coisas. E o que eu quero alertar é que você, um homem que sofre desse problema, não precisa sofrer sozinho. Procure especialista. Os tratamentos são extremamente simples, né? Não é toma isso que amanhã você está bom. Não é isso que eu estou dizendo. Mas são simples e que vão lhe ajudar bastante, basta você procurar. Então, temos o ejaculador primário, sempre teve isso. E aquele secundário. Eu nunca tive ejaculação precoce e a partir de agora eu estou tendo. Então, nesses que a partir de agora eu estou tendo, podem ter causas físicas realmente. São inflamações na próstata, na uretra e até mesmo de distúrbios psicológicos. Eu me separei, casei com uma menina de 25 anos e quero ser o super-homem na cama. Então ele cria aquela ansiedade e com essa ansiedade, enfim, ele começa a ter a ejaculação mais rápida e aí começam outros problemas, porque esses problemas sexuais, gente, eles não começam desse tamanho. Eles começam pequenininho, é igual a bola de neve, eu costumo dizer. A bola de neve vai aumentando, 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 quando você vê o problema já está imenso na sua cabeça. E aí te atrapalha em tudo, inclusive no seu trabalho. Me lembro que, quando eu estudava na Espanha, meu chefe, a gente dali que eu quis realmente trabalhar com isso,
quis abrir um ambulatório no hospital só de distúrbios sexuais. E não é só aqui, todo mundo é assim, começou a levar pancada até falar chega. Por quê? Nós temos que cuidar de criança, temos que fazer ambulatório disso, ambulatório daquilo, só está querendo pegar recursos para... Enfim, mas é um problema social muito grande hoje, né? Então, você precisa tratar esses pacientes que têm distúrbios sexuais, com certeza. Porque envolve qualidade de vida, né, sim, doutor? Sim. A pessoa é casada, está namorando, e aí não está conseguindo, né, ter uma vida sexual. E o problema que traz para as companheiras? Exato. Acha que é. Que o problema está com ela. Isso é todo dia lá no consultório. Né? Mulher então, acha será que é com que ela. o meu marido está me traindo? Porque, meu Deus, né? Toda hora. Ele perdeu o interesse. E ele fica num sofrimento muito grande, até para ir para casa. Porque ele sabe que chegando lá, a esposa talvez vai querer e ele está com medo de não funcionar, está com medo de gozar rápido. E aí começarem as confusões, você está me traindo, você está não sei o quê. Então, aí pode esquecer que não tem como mais ter uma ereção adequada. Para a gente ver como é um assunto importante que envolve a saúde como um todo. Né? Sim. Hoje em dia, o maior problema das pessoas é a questão da saúde mental e você não ter uma vida sexual ali ativa direitinho com o seu marido, seu namorado, também influencia na sua saúde mental. O casal. Pois influencia o casal. Bom, e aí eu estou falando o seguinte, quem tem impotência sexual, quem tem disfunção erétil severa, esses comprimidos não vão servir para nada, Débora. Ainda tem mais essa questão. Pois é, então assim... Tem os níveis, né? Exato. E tipos de problemas específicos. Exato. Então nós temos injeções intrapenianas. As injeções intrapenianas, antes do advento do Viagra, eu já trabalhava, já estava em Manaus, inclusive. A gente brincava que os médicos bagunçavam comigo, uma época que, assim, tudo era deboche, né, em relação a sexo. Que eu tinha a sexta-feira romântica no consultório, por quê? Porque eu fazia injeções nos homens, porque eles teriam relações depois. Então, eles tomavam a injeção no consultório, iam para casa, faziam e tal, enfim. Não existiam comprimidos. Então, essas injeções intracavernosas era o tratamento à época, e andou claro, sumido por um tempo, e hoje está voltando novamente. Porque começaram a perceber também que as pessoas que usam muito esses comprimidos e tal, tem algo chamado tolerância. É como se o organismo se acostumasse com aquilo. Entendi. Então, eles já começam a aparecer realmente vários pacientes que já não funciona mais, os comprimidos já não estão funcionando mais, entendeu? Entendi. Então, começam essas injeções a despertar interesse novamente. Mas você tomar uma injeção no pênis toda vez que você tem relação, não é um tratamento que todo mundo vai querer fazer, porra. Então nós temos as próteses penianas, que também a pessoa diz, mas vai colocar isso no pênis da pessoa? Meu Deus, prótese peniana é para quem precisa. Quem não precisa vai achar aquilo horroroso, vai achar aquilo terrível. Né? Então prótese peniana é uma cirurgia extremamente eficaz, resolve o problema, tá? E já passei de, 2.500 próteses implantadas. Ninguém veio pedir para tirar. Olha só. Ninguém chegou a tirar isso de mim, doutor. Então, é um tratamento extremamente claro que é para quem precisa. Né? O último caso, realmente, para disfunção erétil severa, e nós temos demais. Então, a prótese peniana, ela tem a prótese maleável, né? A prótese que dobra para um lado, dobra para o outro, enfim. Mas está sempre dura, está sempre rígida. Mas você adequa. Essa é a prótese mais utilizada no Brasil. Né? E tem homem que fala, mas doutor, vai ficar sempre assim duro? É melhor sempre duro do que mole. É verdade. Porque você consegue, ele tem a função urinária e tem a função sexual. Ele sem ereção só serve para fazer xixi. É verdade. Então, ele estando com a prótese, você consegue fazer xixi e consegue ter relação sexual. E tem as próteses infláveis. São cirurgias um pouco... Então, pra você ter uma ideia, eu coloco 2, 3 infláveis por ano e umas 5 por mês da outra. Entendi. Então, existe a diferença, inclusive, de preço também. Né? A prótese inflável ainda tem patente, então é caríssima.
Então existe uma bombinha dentro da bolsa escrotal, que o homem, quando vai ter relação, ele bombeia, a prótese fica rígida, enfim, ele consegue ter relação, acabou a ereção, tem um outro dispositivo, um botãozinho lá que aperta, e a prótese desinfla, perdendo a ereção. Então são tratamentos extremamente eficazes, este sim, para homens com disfunção erétil. Antigamente, tratar o problema de ereção não era só para quem queria, né? Era para quem podia, os medicamentos eram caríssimos. Hoje não, os medicamentos são baratos e tal. Ainda temos os problemas das próteses, né? Os planos de saúde já estão cobrindo e o SUS cobre para alguns pacientes, tipo assim, né? Fez uma cirurgia radical da próstata, ficou com disfunção erétil, aí precisa colocar prótese, enfim. Mas isso ainda precisa evoluir para que toda a população tenha acesso a esses tratamentos. Perfeito. E, doutor, eu queria que o senhor mencionasse a respeito do Novembro Azul, as campanhas, a importância disso, ainda tem que realmente ser debatido bastante. A gente está aqui falando do Novembro Azul, mas a gente tem muita gente que nem sabe ainda, né, sobre. Sim, por isso que tem que falar sempre. Eu te agradeço a oportunidade, pelo espaço, né? A gente poder falar tanto aqui, explicar, porque o importante é você ter tempo para explicar. Aqui nós temos bastante tempo. Exato, a população assunto, precisa realmente ter acesso à explicação. Mas tem que sempre falar sobre isso. Se você quiser, ano que vem eu volto novamente, tá? Ano que vem, doutor Noah já Mas é importante mesmo falar e multiplicar. O importante é multiplicar essa informação, tá? Ah, mas doutor, eu vou marcar uma consulta no SUS, realmente. Isso às vezes pode demorar 2, 3 meses, mas entenda. Você vai fazer exame preventivo, pô. Então você sabe que vai demorar 3 meses, sei lá quanto tempo, 6 meses. Eu acho que não demora isso hoje em dia, né? Tem muito urologista atendendo o SUS, mas enfim. Mas se você sabe que vai demorar no SUS, marque com 2, 3 meses de antecedência o seu check-up. É só um check-up, pô. Não, eu cheguei lá, só tem vaga daqui a 3 meses. Eu vou ficar com raiva, não vou fazer? Não. Só tem vaga daqui a 3 meses, deixa 3 meses. Você não está doente, você vai fazer um exame preventivo. Exatamente. E eu assisti a sua entrevista, um trecho na Rede Amazônia, que tem as perguntas frequentes, e uma delas foi sobre o xixi. O paciente ia, no caso o homem ainda nem era paciente, ia ao banheiro 6 vezes na noite, assim. Eu queria que o senhor mencionasse, reforçasse sobre isso. Claro. Isso é um problema também. Muito. O homem urinar 6 vezes, se levantar durante o sono. Assim. Débora, tem homem que diz, não, eu urino bem, eu faço xixi umas 6 vezes na noite. Eu urino bem. As pessoas confundem. Eu vou no banheiro 10 vezes por dia e acham que eu estou urinando bem. Não. A bexiga tem uma capacidade em torno de 300 a 500 ml. Então vamos lá, cabe meio litro na tua bexiga. Você vai tomar 2 litros de água por dia, você não vai fazer 500 ml de urina de meia hora. Não existe isso. Então, tem pessoas que dizem, mas eu tomo muita água antes de dormir. Tudo bem. Você vai tomar muita água, sua bexiga vai encher, você vai acordar para fazer xixi. Não vejo motivo para tomar tanta água assim. Noite foi feita para dormir. Não foi feita para fazer xixi, gente. Então, noite foi feita para descansar o seu corpo. Você acorda para fazer xixi, para dormir de novo é uma luta. É verdade. É uma luta. Imagina você acordar 5, 6 vezes. Você não dorme, você não tem uma qualidade de sono. E a qualidade do sono, todo mundo está careca de saber, é extremamente importante para a saúde no geral. Inclusive para hormônio. Tá? Você dormir mal, o homem vai perdendo testosterona, deixa de produzir. Tá? Então não é normal, você tem que procurar o especialista. Você toma muita água, tem alguma doença, toma algum medicamento, enfim, está ali criando problema, porque você está acordando à noite. Não é só problema de próstata que faz o homem acordar de noite. Outras doenças fazem, insuficiência cardíaca, medicamentos que você toma, tomar muita água antes de dormir. Isso tem que ser equilibrado. Você não pode ficar acordando para fazer xixi. Você tem que dormir, você tem que descansar. Então, está fazendo xixi de noite? Procure seu médico e procure orientação e tratamento para diminuir essa frequência. Correto. Doutor, outra dúvida que muitos homens às vezes não sabem que possui, que também influencia bastante, é a fimose. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso. Pois o que não. é, como que trata, como diagnosticar, tudo isso, né? Fimose. Os homens confundem. Nós temos a pele do pênis, que é chamada de prepúcio. A pele do pênis.
Então, a pele cobre a glande. Você precisa puxar essa pele para poder fazer higiene, limpar. Fimose é a incapacidade de retração da pele. Então, você não consegue puxar a pele, você não consegue expor a glande. Com isso, você não consegue lavar o seu pênis. Você não consegue lavar por dentro. Isso acumula secreções, vírus, enfim, sujeira. Problema gravíssimo. Fimose, né, é a doutor? maior causa de câncer de pênis. Meu Deus. Câncer de pênis significa amputação Nossa. do pênis. Infelizmente, o Amazonas também tem muito, sobretudo no interior. Então, muito cuidado, porque fimose é uma doença, é a incapacidade de retrair o prepúcio. Só tem um tratamento, cirurgia. Não confunda com as criancinhas, que todo mundo nasce com essa pele grudadinha e com o tempo vai soltando. Certo. O pai e a mãe vão lá e tal, mas cuidado, também não é pra sair rasgando a pele do menino. Então, para crianças pequenininhas, quando é que eu sei que está causando problema? Porque até 2 anos aquilo tem que soltar. Sim, Tá. sim. Mas quando é que eu sei? Quando faz aquele efeito bochecha que eu chamo. Então, o menininho vai urinar, a pele faz assim, para depois o jato sair. Se estiver fazendo isso, seu filho tem que tirar essa pele daí. Não pode ficar obstruindo o canal urinário. Ok? Correto. Então agora conseguimos esclarecer acho que tudo. Eu queria agradecer, queria chegar agora às considerações finais, que o senhor desse uma palavra e reforçasse o convite a quem está nos assistindo, tanto os advogados e também o público em geral, que o nosso canal é aberto no YouTube. Pois não. Primeiro agradecer o convite, muito legal estar aqui, poder ter esse tempo todo para a gente discutir e falar sobre esses temas. E dizer assim, olha, reforçar novamente essa questão do eu não sinto nada. É extremamente frequente isso. Entendam que, no caso do câncer de próstata, você, homem acima de 40 anos, pode estar com câncer e não saber que está com câncer. Tem muitos assim, muitos, não é só aqui em Manaus. É uma doença silenciosa, infelizmente, né, doutor? Não dá para dizer, doutor, senti isso, não tem sintomas. Então, né? assim, você deve procurar sim fazer seus exames preventivos, escolha seu urologista, faça seu exame preventivo uma vez ao ano. É muito importante vencer esse preconceito, porque, acredite em mim, trabalho com isso há mais de 30 anos e o exame de próstata, de verdade, pode salvar a sua vida. Perfeito, muito obrigada, Por doutor nada. Anuá, pelos esclarecimentos. E a gente segue acompanhando mais detalhes. Você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais, da OAB Amazonas e também no perfil profissional do doutor Anuá. Eu agradeço aqui a vocês terem assistido até o momento e no próximo teremos mais assuntos assim bem relevantes para tratar por aqui. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um abraço a todos.